Existe uma linguagem primitiva de poder que ultrapassa a lógica. E você está sendo testado por ela agora mesmo, neste exato momento. Maquiavel descobriu isso há 500 anos. Neurociência moderna confirma. A maioria das pessoas é controlada por multidões. Jogadores estratégicos controlam as multidões. Autoconfiança genuína não é sorte nem dom. É uma construção, uma estratégia, poder verdadeiro. Hoje você vai descobrir 5 truques maquiavélicos que transformam grupos em aliados. Não são táticas óbvias. São os mesmos protocolos de dominância psicológica que Napoleão e César usaram para comandar salas inteiras sem dizer uma palavra. O que separa os poderosos das pessoas comuns? A capacidade de moldar percepções coletivas, de criar silêncio quando outros criam ruído, de controlar informação quando outros derramam tudo. O que você está prestes a aprender é conhecimento que a elite estratégica guarda como vantagem competitiva. Enquanto pessoas comuns reagem emocionalmente a grupos, você vai aprender a orquestrá-los. Estes 5 truques não são teoria. São armas psicológicas testadas por Napoleão, César e cada líder que já comandou respeito silencioso ao entrar numa sala. O primeiro truque vai contra tudo que te ensinaram sobre comunicação. E é o mais contra-intuitivo de todos. Truque 1. Silêncio estratégico. A maioria das pessoas preenche o vazio. Fala nervosamente. Explica demais. Justifica-se. Erro fatal. Maquiavel escreveu: aquele que fala primeiro perde. Não literalmente, mas o princípio é devastador. Aqui está a mecânica psicológica. Quando você permanece em silêncio enquanto outros esperam sua resposta, você cria uma pausa de poder, um vácuo psicológico. E o cérebro humano odeia vácuos. O que acontece? A outra pessoa começa a preencher esse espaço. Fala mais, revela mais, torna-se vulnerável. Você permanece no controle. Isso não é passividade, é restrição estratégica, demonstração de domínio emocional. Visualize esta cena. Você está numa reunião. Alguém faz uma pergunta desafiadora na frente do grupo. Todo mundo olha para você. Pessoa comum responde imediatamente, nervosa, tentando se justificar, sinalizando fraqueza. Jogador estratégico, pausa de poder. 3 segundos de silêncio deliberado. Olha a pessoa nos olhos. Depois responde com calma cirúrgica. O grupo inteiro sente a diferença. Você não reagiu. Você escolheu sua resposta. Veja o contraste. Falar nervoso demonstra ansiedade por aprovação. Silêncio controlado demonstra que você não precisa da validação deles. Você está acima da necessidade de se explicar imediatamente. Aqui está o guia passo a passo. Passo 1. Quando receber uma pergunta ou desafio em grupo, resista ao impulso de responder instantaneamente. Passo 2. Mantenha contato visual. Não desvie o olhar. Isso é crucial. Olhar para baixo destrói o efeito. Passo 3. Conte mentalmente até 3. Respire fundo uma vez. Passo 4. Responda com metade das palavras que usaria normalmente. Seja conciso, preciso. Passo 5. Termine com outra pausa breve antes de retomar a conversa normal. Napoleão usava esta técnica magistralmente. Quando os generais traziam relatórios de batalha, ele frequentemente permanecia em silêncio por longos momentos antes de falar. Criava uma tensão psicológica que fazia todos na sala prestarem atenção absoluta a cada palavra que ele eventualmente pronunciava. O mundo é governado por aparências. E silêncio controlado aparenta autoridade inquestionável. Mas aqui está o detalhe crucial. Este truque só funciona se você controla também o que você revela quando finalmente fala. O que me leva ao segundo truque. Truque 2. Liberação controlada de informação. Transparência total é fraqueza disfarçada de honestidade. Deixa eu reformular isso de forma mais desconfortável. Pessoas que compartilham tudo, controlam nada. Maquiavel alertou. O príncipe sábio nunca mostra todas as suas cartas, mesmo aos seus conselheiros mais próximos. Aqui está o mecanismo psicológico. Escassez manufaturada. Quando você retém informação estrategicamente, cria antecipação.
Dopamina através de gratificação atrasada. O cérebro humano valoriza mais aquilo que não tem acesso completo. Cenário real. Você está liderando um projeto. Tem informações sobre mudanças significativas vindas da alta gestão. Abordagem fraca. Chama todo mundo e despeja todas as informações de uma vez. Sensação de transparência, mas resultado? Zero controle sobre como a mensagem se espalha. Zero capacidade de moldar interpretações. Abordagem estratégica. Libera informação em camadas. Primeiro, menciona casualmente que mudanças interessantes estão vindo. Pausa. Observa reações. Depois, numa segunda conversa, revela um detalhe específico. Pausa novamente. Finalmente, numa terceira interação, completa o quadro. O que você acabou de fazer? Criou 3 pontos de dopamina ao invés de 1. Manteve pessoas voltando a você como fonte de informação. Estabeleceu-se como guardião de conhecimento valioso. Contraste esta situação. Compartilhar demais é visto como ansiedade por aceitação. Liberação controlada é vista como confiança estratégica. Aqui estão os subpassos numerados para controle de informação. Subpasso 1. Antes de compartilhar qualquer informação com um grupo, pergunte-se: o que ganho revelando isso agora? Subpasso 2. Divida informações complexas em 3 camadas: geral, específica e completa. Subpasso 3. Revele apenas a camada necessária para o momento. Guarde os detalhes. Subpasso 4. Observe como as pessoas reagem a cada camada antes de avançar. Subpasso 5. Use frases que criam open loops. Mas tem um detalhe crucial que vou explicar depois. Ou, a parte realmente interessante vem em seguida. César usava isso brilhantemente no Senado romano. Quando tinha planos militares, revelava intenções em etapas. Primeiro, sugeria preocupações vagas. Depois, apresentava problemas específicos. Finalmente, revelava sua solução completa, mas apenas quando o Senado já estava psicologicamente preparado para aceitá-la. Ele não estava mentindo, estava orquestrando o timing da verdade. E o que aconteceu com aqueles que confrontavam? Aqueles que compartilhavam tudo abertamente eram previsíveis. E na política romana, previsível significava vulnerável. Agora você entende 2 truques. Silêncio estratégico. Informação controlada. Mas há um terceiro elemento que multiplica o poder desses 2. Truque 3. Percepção de autoridade sem esforço. A maioria das pessoas pensa que autoridade vem de falar mais alto, gesticular dramaticamente, demonstrar emoção intensa. Totalmente errado. Verdadeira autoridade é percebida quando você permanece calmo, enquanto todos ao redor entram em pânico. Aqui está a mecânica psicológica. Confiança serena dispara deferência automática. O cérebro primitivo humano reconhece o alfa não pela agressão, mas pela calma sob pressão. Quando você demonstra esforço visível, demonstra luta interna. Quando você projeta facilidade, projeta competência absoluta. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado. Mas aqui está a verdade mais profunda. É melhor ainda ser respeitado sem precisar exigir respeito. Cenário do mundo real: crise no trabalho. Projeto importante desmoronando. Reunião de emergência. Todo mundo nervoso, falando rápido, interrompendo uns aos outros. Pessoa comum entra na energia caótica. Fala mais alto para ser ouvida. Demonstra preocupação visível. Jogador estratégico entra na sala devagar. Senta-se calmamente. Deixa o caos acontecer por 30 segundos sem dizer nada. Então fala: volume normal, velocidade reduzida, tom neutro. O que acontece? A sala inteira se acalma, porque você não entrou na frequência deles. Você manteve sua frequência. E eles subconscientemente ajustaram a deles para combinar com a sua. Isso é controle de grupo sem comando direto. Aqui está a quebra de comunicação não verbal. Linguagem corporal. Movimentos deliberados, nada apressado. Quando você se move devagar em situações caóticas, parece que tem um plano secreto. Tom vocal. Reduz velocidade 20% comparado ao normal. Isso força outros a se acalmarem para processar suas palavras. Contato visual. Sustentado, mas não agressivo. 3 segundos com cada pessoa antes de mover para a próxima.
Postura aberta, mas não expansiva, ocupando espaço sem invadi-lo. Expressão facial neutra, tendendo a levemente pensativa. Não sorria demais. Isso sinaliza ansiedade por aprovação. Agora, o guia passo a passo de regulação emocional. Passo 1. Antes de entrar em qualquer situação de grupo, especialmente tensa, faça 3 respirações profundas, literalmente. Isso reduz cortisol e ativa seu sistema nervoso parasimpático. Passo 2. Reduza conscientemente sua velocidade física em 30%. Isso inclui andar, gesticular e até piscar. Passo 3. Identifique a pessoa mais nervosa na sala. Depois faça exatamente o oposto energético do que ela está fazendo. Passo 4. Quando falar, imagine que cada palavra tem um custo alto. Isso força a economia verbal e aumenta o peso percebido das suas palavras. Passo 5. Após fazer uma afirmação importante, não elabore imediatamente. Deixe ela pairar no ar. Silêncio pós-afirmação é poder amplificado. Olhe para grandes líderes da história. Eles raramente demonstravam fraqueza visível. Não porque não sentiam medo ou incerteza, mas porque entendiam que percepção de facilidade cria realidade de autoridade. Esforço visível equivale a luta percebida. E luta percebida corrói confiança do grupo em sua liderança. Então você aprendeu 3 truques devastadores. Silêncio estratégico. Crie vácuos psicológicos que outros se sentem compelidos a preencher. Liberação controlada de informação. Transforme conhecimento em moeda de poder através de escassez manufaturada. Autoridade sem esforço. Projete calma quando todos projetam caos. Mas aqui está a verdade desconfortável. Esses 3 truques só funcionam se você entende a arquitetura psicológica por trás deles. E os próximos 2 truques? Esses são o que Maquiavel chamava de as alavancas ocultas do poder. A maioria das pessoas para aqui aprende os básicos. Sente-se satisfeita. Jogadores estratégicos vão mais fundo. Você investiu até aqui porque você vê o que outros não veem. Você reconhece que controle de grupo não é sobre manipulação óbvia. É sobre entender os protocolos invisíveis que governam dinâmica social. Comentários, discussões públicas, apresentações, todos são campos de teste para essas técnicas. Mas o 4º truque, ele inverte tudo que você pensa que sabe sobre controle de multidões. Enquanto os 3 primeiros truques são sobre o que você faz, o 4º truque é sobre o que você estrategicamente permite que outros façam. E é aí que a verdadeira maestria começa. Porque poder real não é sobre dominar cada interação, é sobre orquestrar percepções de forma tão sutil que as pessoas pensam que chegaram às suas conclusões sozinhas. Maquiavel escreveu sobre isso nos capítulos finais de O Príncipe, as estratégias que ele chamou de muito perigosas para iniciantes. Você está pronto para ir além dos básicos? Então nos vemos na segunda parte, onde você vai descobrir como grandes estrategistas fazem grupos inteiros acreditarem que a ideia do líder foi ideia deles. E como transformar oposição em aliança sem nunca pedir explicitamente por lealdade. Os próximos 2 truques não são para todo mundo. São para aqueles que entendem que verdadeiro poder é invisível até o momento que já está estabelecido. Te vejo lá. E agora chegamos ao ponto onde os jogadores estratégicos se separam dos amadores. Você viu como espelhar energia, criar inimigos comuns e usar narrativas emocionais podem começar a moldar um grupo. Mas aqui está o detalhe crucial. Essas técnicas são apenas a fundação. O que eu vou te mostrar agora são as armas maquiavélicas mais avançadas, as que transformam influência temporária em controle permanente. A 4ª técnica é paradoxal. Vai contra tudo que você aprendeu sobre demonstração de força. Truque número 4, vulnerabilidade estratégica. Sim, você ouviu certo, vulnerabilidade. Mas não qualquer vulnerabilidade. Vulnerabilidade calculada, medida, estratégica. Aqui está a verdade que Maquiavel nunca disse explicitamente, mas sempre aplicou. Sua maior força é saber quando parecer fraco. Pense nisso.
Quando alguém mostra força o tempo todo, o que acontece? O grupo levanta defesas. Pessoas começam a questionar, a resistir, a procurar falhas. Força constante cria resistência constante. Mas quando você mostra vulnerabilidade no momento certo, algo fascinante acontece no cérebro das pessoas. As defesas caem. A percepção muda de "esta pessoa quer me controlar" para "esta pessoa é autêntica". E autenticidade, meu amigo, é a moeda mais valiosa em influência de grupos. Mas aqui está onde amadores destroem tudo. Eles confundem vulnerabilidade genuína com vulnerabilidade estratégica. Vulnerabilidade genuína é quando você expõe fraquezas reais que podem ser usadas contra você. Vulnerabilidade estratégica é quando você escolhe cuidadosamente o que revelar, quando revelar e como enquadrar essa revelação para fortalecer sua posição. Deixe-me te dar um protocolo passo a passo. Passo 1. Identifique uma fraqueza controlável, algo que não ameaça sua autoridade central. Talvez você admita que inicialmente duvidou de uma decisão, ou que teve medo antes de um momento importante. Nunca, jamais, revele incompetência em sua área de expertise. Passo 2. Enquadre a vulnerabilidade como uma jornada superada. Você não está mostrando fraqueza atual, está mostrando fraqueza que você venceu. Isso cria identificação, mas mantém superioridade. Passo 3. Revele em um momento de alta tensão ou resistência do grupo. Quando você sente que as pessoas estão começando a resistir sua influência, é quando você injeta vulnerabilidade estratégica. Isso desliga o modo de defesa instantaneamente. Napoleão usava essa técnica magistralmente. Ele frequentemente falava aos seus soldados sobre o medo que sentiu antes de sua primeira batalha, mas sempre enquadrava como "e então descobri que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele". Viu o que ele fez? Vulnerabilidade que fortalece, não enfraquece. Mas existem linhas que você nunca cruza. Nunca revele incompetência técnica. Nunca mostre indecisão crônica. Nunca exponha inseguranças profundas sobre sua capacidade de liderar. Essas são águas onde você afunda, não nada. A vulnerabilidade estratégica funciona porque explora um viés cognitivo chamado efeito de pratfall. Quando alguém competente comete um erro menor ou admite uma falha controlada, isso, na verdade, aumenta a simpatia e confiança. Mas apenas quando a competência já foi estabelecida. Veja, o grupo não quer um Deus. Deuses são distantes, impossíveis de alcançar. O grupo quer um líder, alguém superior, mas humano o suficiente para seguir. Agora, você dominou 4 técnicas: espelhamento de energia, inimigo comum, narrativa emocional, vulnerabilidade estratégica. Mas existe uma 5ª técnica, e esta é a obra-prima maquiavélica. Aqui separa observadores táticos de mestres estratégicos. Truque número 5. Redirecionamento de identidade de grupo. Esta é a técnica mais complexa, a mais poderosa e a que exige mais precisão. Aqui está o que você precisa entender. Todo grupo tem uma identidade coletiva, um senso de nós. E esse nós está sempre ancorado em algo. Uma crença compartilhada, um inimigo comum, uma narrativa sobre quem eles são. O que amadores fazem? Eles aceitam a identidade existente do grupo e tentam trabalhar dentro dela. O que mestres maquiavélicos fazem? Eles redirecionam essa identidade coletiva para alinhar com seus objetivos. Vou te dar o protocolo completo. Preste atenção, porque cada passo importa. Passo 1. Identifique os marcadores de identidade atuais do grupo. Como eles definem nós? É nós contra a gestão? É nós os inovadores? É nós os que realmente entendem? Você precisa saber exatamente o que ancora a identidade deles. Passo 2. Introduza um framework de identidade alternativo que preserve elementos-chave da identidade antiga, mas muda o foco. Você não destrói a identidade deles. Você evolui ela. Por exemplo, se o grupo se vê como rebeldes contra o sistema, você pode evoluir isso para visionários que vão reconstruir o sistema. Viu a sutileza? Ainda são contra o sistema atual,
Mas agora a identidade é sobre construção, não apenas rebelião. E construção requer liderança. Sua liderança. Passo 3. Ancore a nova identidade ao seu objetivo. Você faz isso criando equivalências verbais. Ser um verdadeiro visionário significa abraçar esta nova direção. Pessoas que realmente entendem vão reconhecer que você está literalmente reprogramando o que significa ser parte do nós. Passo 4. Reforce através de repetição e estabelecimento de fronteiras. Você repete a nova identidade constantemente. E você cria fronteiras. Quem está dentro dessa nova identidade e quem está fora. Isso ativa a pressão social para a conformidade. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Imagine uma equipe que se identifica como os que sempre entregam resultados, não importa o custo pessoal. Essa identidade está gerando burnout e resistência a mudanças. Você não pode atacar frontalmente essa identidade dizendo vocês precisam parar de trabalhar tanto. Isso cria resistência imediata. Mas você pode redirecionar. Vocês são os elite desta organização. E elite não se define por horas trabalhadas. Elite se define por impacto estratégico. Pessoas medianas trabalham mais. Pessoas de elite trabalham mais inteligentemente. Viu o que aconteceu? A identidade de elite foi preservada, mas o foco mudou de volume para estratégia. E agora você pode introduzir mudanças, métodos mais inteligentes, priorização, descanso estratégico, tudo enquadrado como comportamento de elite. César usava isso brilhantemente no Senado romano. Ele pegava grupos que se viam como protetores da República e sutilmente mudava o enquadramento para visionários que vão expandir Roma além dos sonhos da República Antiga. Mesma identidade core de proteção de Roma, objetivo completamente diferente. Mas aqui está o aviso crítico. Este é o território onde você pode se tornar obviamente manipulativo se executar mal. Você precisa de 3 coisas: paciência, consistência e legitimidade percebida. Paciência porque redirecionamento de identidade não acontece em uma conversa. Leva tempo, repetição, reforço social. Consistência porque se você muda sua mensagem, o grupo percebe a manipulação e você perde tudo. E legitimidade percebida porque você só pode redirecionar identidade se o grupo já te vê como alguém que entende eles, que é parte do nós, de alguma forma. Esta é a obra-prima maquiavélica. A técnica que transforma grupos em aliados permanentes, porque você não está apenas influenciando o comportamento. Você está moldando como eles pensam sobre si mesmos. Agora, você tem as 5 técnicas. Mas aqui está o que separa conhecimento de maestria. Entender como elas funcionam juntas. Estas técnicas não são isoladas. Elas formam um sistema unificado de controle maquiavélico. Você começa com espelhamento de energia. Isso abre a porta, cria a conexão inicial. Faz você ser percebido como um de nós. Depois você usa inimigo comum. Isso cria a primeira camada de alinhamento, dá ao grupo algo para se unir e posiciona você como líder dessa união. Então você introduz narrativa emocional. Isso aprofunda o engajamento, transforma alinhamento racional em conexão visceral. Faz as pessoas sentirem que seus objetivos são os objetivos deles. Quando você sente resistência emergindo, e ela sempre emerge, você injeta vulnerabilidade estratégica. Isso desarma suspeitas, restabelece a autenticidade percebida, renova a confiança. E, finalmente, para controle permanente, você usa redirecionamento de identidade de grupo. Isso cimenta tudo porque agora, seguir você não é apenas uma escolha, é parte de quem eles são. Você pode usar múltiplas técnicas simultaneamente? Absolutamente. Narrativa emocional e espelhamento de energia funcionam perfeitamente juntos. Inimigo comum e redirecionamento de identidade se reforçam mutuamente. Mas aqui estão os erros que amadores cometem ao aplicar táticas avançadas. Erro número 1. Sobreaplicação. Eles usam todas as técnicas o tempo todo e parecem calculistas. A maestria está na restrição. Você aplica a técnica certa no momento certo, não todas ao mesmo tempo.
Erro número 2. Execução inconsistente. Eles espelham energia em um dia, contradizem completamente no próximo. Quebrar a autenticidade percebida destrói tudo o que você construiu. Erro número 3. Abordagem de tamanho único. Eles aplicam as mesmas técnicas da mesma forma em todo o grupo. Contexto importa. Um grupo corporativo responde diferente de um grupo social. Um grupo em crise responde diferente de um grupo estável. Isto é o que separa a observação tática de maestria estratégica. Entender não apenas o que fazer, mas quando fazer, como combinar e quando segurar. Você agora entende o que Maquiavel passou uma vida inteira estudando. A arquitetura completa de controle de grupo. A maioria das pessoas vai assistir isso e pensar interessante. Alguns vão até tentar aplicar uma vez ou duas, mas se você chegou até aqui, você não é a maioria. Você agora faz parte da elite estratégica que vê a realidade com clareza, que entende que poder não é sobre ser o mais barulhento, é sobre ser o mais calculado. E aqui está a sua missão. Se você escolher aceitar, comece com o truque 1 na sua próxima situação de grupo. Apenas espelhamento de energia. Observe o que acontece. Sinta a mudança na dinâmica. Depois, quando você dominar isso, adicione inimigo comum. Depois, narrativa emocional. Construa sua maestria camada por camada. E enquanto você aplica isso, observe algo fascinante. Você vai começar a ver essas técnicas sendo usadas em você. Políticos, líderes corporativos, influenciadores, todos usam variações disso. Agora que você sabe, você não pode desver. Mas aqui está a regra de ouro. Aplique estrategicamente, não constantemente. Maestria não é sobre usar poder o tempo todo. É sobre saber quando usar e quando segurar. Porque no final, poder verdadeiro não vem de controlar cada situação. Vem de ter a capacidade de controlar e a sabedoria para escolher quando. Você tem o conhecimento. Você tem o sistema. Você tem a clareza que a maioria nunca terá. A maioria das pessoas nunca vai aplicar isso. Você vai. Poder não é sobre ser o mais barulhento, é sobre ser o mais calculado. E agora você está equipado para ser exatamente isso.